Graças a Deus estamos juntos nesta manhã de quinta-feira, hoje 14 de dezembro. O programa Opção para a Vida hoje estará trazendo uma mensagem que foi transmitida pelo pastor Moisés. Ele é pastor da Igreja Evangélica Congregacional Ebenezer, no bairro do Catolé, e foi um dos oradores do 46º aniversário da Igreja do Calvário e o 37º aniversário do Conjunto Coral Sarah Callen, recentemente realizado em nossa igreja. Então, hoje ouviremos a primeira parte desta mensagem. O cantor Moisés esteve presente também, louvando a Deus. Vamos ter a oportunidade de ouvi-los neste programa durante esses dias. E eu acredito que você vai ser profundamente abençoado. Você que não participou das comemorações de aniversário da Igreja do Calvário e do Coral, mas você vai ouvir e assistir em sua casa com todo o seu conforto. Portanto, continue conosco. Mas antes, eu quero fazer uma oração e ao mesmo tempo lembrar aos nossos telespectadores a celebração da cantata natalina. Mas antes oremos. Pai, muito obrigado por esta manhã, quando nós abrimos os ouvidos da alma e o nosso coração para recebermos a Tua inspirada palavra, que nesta manhã, mais uma vez, Tu se digne de abençoar a cada família e falar ao nosso coração, porquanto nós Te rogamos todas estas bênçãos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar aos nossos telespectadores a nossa 7ª edição da cantata natalina, como tudo aconteceu. Neste dia 23 do corrente, você não pode deixar de prestigiar com a sua família. Venha para participar daquela belíssima cantata realizada na parte lateral da nossa igreja. Para quem não sabe, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, ali no início da Avenida Brasília. Então, a nossa cantata vai ser realizada no dia 23 do corrente, às 19h30. E você não pode ficar de fora. Põe aí em sua agenda para que você prestigie esta belíssima cantata. Aquela parte ali no início da Avenida Brasília está muito bem ornamentada, uma belíssima árvore foi montada ali, não é? Bem iluminada toda aquela parte do retorno. Então você não tem erro, você vá e esteja conosco, que eu acredito que Deus vai falar ao seu coração, vai abençoar a sua vida e toda a sua família. Nesse instante, sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Moisés trazendo a primeira parte desta mensagem que ele transmitiu pela ocasião do aniversário da Igreja do Calvário. Irmãos, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo número 11. Eu convido a todos a se colocarem de pé. Então subiu Naás, Amonita, e sitiou a Jabes-Gileade, e disseram todos os homens de Jabes-Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, Amonita, lhe respondeu: farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: concede 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ele, ou melhor, a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Verso 5. Eis que Saul voltava do campo a os bois e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel, por intermédio de mensageiros que dissessem: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, saíram como um só homem.
Contou-os em Bezeque, dos filhos de Israel, havia 300.000, dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo: assim direis aos homens de Jabes Gileade: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, estes se alegraram e disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Deu que ao outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Aos sobreviventes se espalharam e ficaram 2 deles juntos. Verso 12. Disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: Saul sobre nós? Trazei-os para aqui, para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos a reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamou Saul seu rei perante o Senhor, e cuja presença trouxe ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou com todos os homens de Israel. Amém. O texto que nós acabamos de ler, de 1 Samuel capítulo 11, nos mostra uma grande vitória que Deus concede a uma cidade de Israel chamada Jabes Gileade. Deus efetua esta vitória através da vida do rei Saul. Saul, essa história aqui, ela conta os primeiros momentos, os primeiros anos do ministério do rei Saul. Saul, neste instante, não cometeu erros que marcará a sua vida e o seu ministério. Ele está vivenciando um tempo de bênção, um tempo de vitória. Ele está vivenciando o ser um instrumento nas mãos do Senhor em relação ao ministério de Saul. Mas, amados irmãos, o texto ao mesmo tempo nos mostra que Israel, enquanto povo, está vivendo um tempo de muita dificuldade. O tema do aniversário da igreja é baseado em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 58, que diz: de firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E Israel, nesse instante, está vivendo exatamente o contrário desse versículo. Israel está vivendo como um povo ausente de firmeza. Não há firmeza, não há constância, não há abundância. Mas nesse instante, o texto nos mostra Deus levantando Saul, através da vida de Saul, Deus efetuando uma grande vitória sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Deus operando com poder através da vida de Saul e na vida de todo o povo, e pelo seu Espírito Santo, Deus está aqui promovendo firmeza, renovação, vitória e abundância. E amados irmãos, nessa noite, com a graça de Deus, eu gostaria de destacar, a partir desse texto que nós lemos, 3 verdades a respeito de renovação espiritual. 3 verdades a respeito de avivamento acontecendo na vida do povo de Deus e na vida da igreja do Senhor. A primeira verdade que eu gostaria de destacar a partir do capítulo 11, é de quando o avivamento é necessário. Quando o povo de Deus necessita de renovação, quando há evidências que a igreja precisa de um genuíno
avivamento e de uma genuína visitação do Espírito Santo de Deus. E os versículos 1 e 2, eu queria que você observasse comigo os 2 versículos do capítulo 11. Nos mostra que a renovação é necessária, o avivamento é necessário quando o inimigo deseja obstruir a visão do povo de Deus. E nós vemos isso nos versos 1 e 2. O que está acontecendo? Naás, que é um líder amonita, sitiou Jabes Gileade, esta cidade que ficava nas fronteiras de Israel. O texto que os homens dessa cidade chamada Jabes Gileade, eles mesmos procuram Naás e desejam fazer com Naás uma aliança. Entendam, irmãos, o que está acontecendo nesse momento entre o povo de Deus. Os homens de Israel desejam fazer uma aliança com Naás. Naás era um amonita. Os amonitas eram históricos inimigos de Israel. Naás, o nome Naás significa serpente. E olha que situação triste. O povo de Israel procurando aliançar-se com os inimigos de Israel, aproximar-se do povo. E o texto nos mostra que os amonitas aceitariam essa aliança se os homens de Jabes Gileade arrancassem, no verso 2, olha a proposta, verso 2. Porém, Naás, amonita, leia comigo, por favor, lhes respondeu: farei aliança convosco, a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo eu vergonha sobre todo o Israel. Olha, amados irmãos, que situação lamentável. Israel deseja aliançar-se com os amonitas, e os amonitas afirmam que fará esta aliança se os homens de Israel arrancarem os olhos direitos. Portanto, amados irmãos, Naás, como inimigo de Israel, deseja produzir no povo sofrimento, vergonha, humilhação e inutilizar os homens para a guerra. Porque um homem com cego do olho direito, ele se tornaria um soldado ineficaz, um soldado inutilizado. Então esta é a situação nesse instante. Israel, como povo de Deus, está enfrentando uma situação aonde o povo deseja aproximar-se do inimigo, o inimigo deseja cegar este povo, envergonhar este povo, humilhar este povo e inutilizar este povo. E, amados irmãos, essa história de fato aconteceu há milhares de anos atrás com o povo de Israel, mas ela é como uma parábola que ilustra a situação em que o povo de Deus enfrenta na atualidade. Uma igreja que se aproxima do inimigo dela mesma, uma igreja que a cada dia entra num processo de mundanização, de secularização, e na medida que a igreja se mundaniza, se seculariza, se desprende da palavra de Deus e das verdades reveladas pelo Senhor, ela vai se enfraquecendo, ela vai sofrendo e entrando num processo de inutilização. E esse texto, amados irmãos, ele serve como parábola para descrever muito da situação em que a igreja nos nossos dias, o que a igreja nos nossos dias tem vivenciado, esse processo de aproximação do mundo, de mundanização, em detrimento de tudo aquilo que o mundo pode provocar na vida da igreja.
Mas observe no versículo 2, o aspecto, ou melhor, o versículo 3. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Olha que situação triste. Os homens acreditando na possibilidade de fato estabelecer essa aliança. Os homens de Jabes de Gileade, os homens de Israel, pedindo aos amonitas 7 dias para que eles pensassem e procurassem de alguma forma ajuda. E não encontrando essa ajuda, o que é que eles iriam fazer? Entregar-se aos amonitas. É o que diz a última frase do versículo 3: nos entregaremos a ti. Só, amados irmãos, o povo de Deus, crendo na possibilidade de entregar-se aos amonitas. Olhe que situação de desânimo, olhe que situação de incredulidade. Eles estão dispostos a entregar-se aos inimigos de Israel. Mas, como resultado desse desânimo, veja o que diz o verso 4. Chegando os mensageiros a Gibeão, a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Leiam comigo o final do verso 4. Então todo o povo chorou em voz alta. Portanto, estes 4 versículos descrevem claramente que o povo de Deus naquele instante necessitava urgentemente de uma visitação poderosa do Senhor, porque o povo estava nesse processo de desânimo, de incredulidade, de desespero, de angústia, e procurando cada vez mais aproximar-se do inimigo. Este era o diagnóstico, e este diagnóstico revela claramente a necessidade de um avivamento, a necessidade de uma visitação, de um socorro que venha do Senhor. E eu gostaria de aplicar este quadro, este diagnóstico para a igreja em nossos dias. Por isso que tenho afirmado, amados irmãos, que esse texto, ele serve de parábola para descrever muito do que a igreja tem enfrentado, tem vivenciado nos nossos dias. Por isso que a situação da igreja atualmente é uma situação de necessidade também. Necessitamos de renovação, necessitamos de avivamento, necessitamos de uma extraordinária visitação do Senhor em nossas vidas, na vida da igreja, porque como povo de Deus, nos assemelhamos em atitudes a muito do que aqui está sendo descrito: incredulidade, desconfiança das promessas do Senhor, desânimo, frieza, apatia, anemia espiritual, mundanismo, secularismo, frieza. Esta era a situação. Mas em segundo lugar, eu quero chamar a sua atenção para os versículos 5 e 6. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. Saul estava vindo, ele já tinha sido no capítulo 9 ungido, ou melhor, no capítulo 10 ele já havia sido ungido rei, mas ele não havia ainda sido declarado rei. Por isso que ainda estava ocupado no cuidado com os bois. E diz que ele volta do campo, Saul. E quando ele volta do campo, ele ouve as notícias, e o povo chorando. E ele escuta todo este relatório terrível. Ele escuta todas essas notícias desanimadoras. Mas eu quero chamar a atenção
dos amados irmãos para o versículo de número 6, que diz: e o Espírito de Deus se apossou de Saul. Você pode repetir comigo o versículo 6, a primeira parte? E o Espírito de Deus se apossou de Saul. Mais uma vez. E o Espírito de Deus se apossou de Saul. Deus visitou o seu povo através da vida de Saul. Deus resolveu fazer algo. Deus resolveu manifestar o seu poder. E aqui, amados irmãos, nós aprendemos importantes verdades a respeito de um avivamento. Nós aprendemos importantes verdades a respeito de uma genuína renovação espiritual na vida do povo de Deus e da igreja do Senhor. E em primeiro lugar, nós aprendemos que avivamento é uma visitação repentina da presença de Deus por intermédio do seu Espírito. Nós somos o povo de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, mas em muitos momentos na nossa vida, devido às circunstâncias que enfrentamos, precisamos de uma renovação espiritual, de uma manifestação especial da presença de Deus por intermédio do seu Espírito Santo. O povo estava vivendo em fracasso, o povo estava vivendo em tristeza, em desânimo, mas Deus, de repente, resolve mudar o quadro, e isto é avivamento, é Deus repentinamente e intensamente visitando o seu povo por intermédio do Espírito Santo. Mas em segundo lugar, nós aprendemos que avivamento é uma ação misericordiosa de Deus na vida do seu povo. Avivamento é uma ação misericordiosa de Deus na vida da sua igreja. Observe, irmãos, que os versículos anteriores mostram um povo cabisbaixo, mostram um povo meio que desanimado, incrédulo, concernente à ação de Deus e ao poder de Deus. É um povo que está acreditando na possibilidade de fazer uma aliança com os amonitas. Quando os amonitas sitiaram Jabes, você não vê ninguém aqui dizendo: olha, vamos orar, olha, vamos nos reunir aqui e vamos buscar a presença de Deus, e Deus nos dá a vitória. Você não escuta ninguém dizendo isso. Você escuta eles chorando, eles desanimados, eles desesperados, eles se aproximando mais e mais dos amonitas. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, visita o seu povo, não conforme os méritos daquele povo, mas conforme a sua graça, a sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, devemos aguardar um avivamento. Por isso, irmãos, devemos aguardar a renovação que vem de Deus, por intermédio do seu Espírito, porque o Deus que nos visita, o Deus que nos renova, o Deus que nos aviva, é um Deus misericordioso. Ele não nos trata segundo os nossos méritos, segundo os nossos merecimentos, mas Ele nos trata por sua graça e por sua misericórdia. E porque Ele é misericordioso, Ele é gracioso, Ele está aqui se apossando de Saul, visitando o seu povo, manifestando a sua graça, o seu poder. Bendito seja o nome do Senhor. No capítulo 8, no versículo 7, nós lemos que disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Aqui, no capítulo 8, o povo está rejeitando Samuel, e eles pedem um rei. E eles pedem um rei porque eles querem se assemelhar aos povos vizinhos. E essa atitude era uma atitude de rejeição àquilo que Deus estava fazendo. E no capítulo 10, no versículo de número 19, mais uma vez é repetida essa verdade. Olha o que diz 1 Samuel 10, versículo 19: mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus
que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. O povo que no capítulo 10 havia rejeitado o Senhor. Mas olha, amados irmãos, o que nós lemos no capítulo 11, versículo de número 6. Deus, por misericórdia, visitando este povo que não merece. É isto que é um avivamento. É Deus manifestando a sua misericórdia para nos socorrer. Louvado seja o nome do Senhor. Era um povo que estava chorando, desesperado, aproximando-se do mundo e rejeitando ao Senhor. Mas por misericórdia, o Senhor visita seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a terceira verdade, amados irmãos, que nós aprendemos sobre avivamento, é que avivamento é uma visitação soberana de Deus. É uma visitação repentina, é uma visitação intensa, abundante, é uma visitação misericordiosa e é também uma visitação onde Deus manifesta a sua soberania. Nós vemos o versículo de número 6, aonde o texto diz que o Espírito de Deus se apossou de Saul. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Cuide essa letra. Ele não recebe ordens e nem é mandado. Esse é o Deus que nós servimos, amém? Ele mesmo é quem manda e faz como Ele quer. É juiz que julga todos sem ser subornado. Nunca se sente cansado, nunca se sente cansado, assim só Ele é.